Vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 1, a palavra diz: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Volta para o 3. Então Deus disse: que haja luz, e depois de uma semana a luz passou a existir, amém? Depois de 3 meses eles viram claridade, amém? O que a Bíblia está dizendo? E a luz começou a existir. E a luz começou a existir. Talvez a tua vida tenha estado em dias de escuridão, em dias de trevas, em dias de tristeza ou de dor. Mas eu quero declarar que a partir dessa noite, na sua vida, a luz começará a existir. A luz de Cristo vai brilhar de uma forma exagerada e sobrenatural, e você vai resplandecer essa luz. A sua casa vai ser cheia da luz de Deus, a sua empresa vai ser cheia da luz de Deus, os lugares aonde você frequenta vão estar cheios da luz de Deus. A luz passará a existir na tua vida, a luz passará a existir na tua família, a luz passará a existir sobre você de uma forma sobrenatural. Quem acredita, levanta a sua mão e aplaude bem forte o Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pai, nós nos rendemos à tua presença. Clamamos por ti, Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite. Unge-nos com o teu óleo precioso. Fala, Senhor, com a tua igreja. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O livro do Gênesis é tanto o primeiro livro da Bíblia cristã, como também o primeiro livro da Torá, que é a Bíblia hebraica. O livro, ele foi escrito por Moisés. Deus deu a Moisés uma revelação divina sobre a criação do universo, dos animais, da raça humana. A palavra Gênesis, ela tem um significado especial e singular. A palavra Gênesis fala de criação, fala de início, fala do princípio. E pelo texto que nós lemos, nós podemos descobrir como foi que tudo começou, ou qual foi o meio, o método que Deus usou para criar todas as coisas. A Bíblia vai nos mostrar e nos dizer que Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma, era vazia, não havia nenhum ser vivente na terra. Havia escuridão, trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora é interessante porque no verso de número 3 a Bíblia vai dizer: e Deus disse que haja luz. Ou seja, não havia nada e Deus disse. Diga bem forte: Deus disse. Deus disse: haja luz. Então a luz começou a existir. Nós podemos perceber que o método de Deus para a criação é a palavra. A Bíblia nos mostra que Deus usa a palavra para criar todas as coisas, e pela palavra tudo passou a existir. É por isso que nós
precisamos compreender que a palavra, ela tem um poder sobrenatural. Nós precisamos entender nesses dias que a palavra, ela é um agente criativo de Deus. Tudo foi criado pela palavra. E por isso nós não podemos mais falar qualquer coisa. Diga bem forte: eu não posso deixar qualquer coisa sair pela minha boca. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que a gente fala. Nós não podemos mais falar qualquer coisa, como também nós não podemos mais falar aquilo que nós pensamos. Porque tem gente que fala qualquer coisa porque vive pensando em qualquer coisa e sem querer deixa escapar. Tem alguém assim? Não precisa levantar a mão, não. Sem querer a gente fala aquilo que não deveríamos falar, sem querer declaramos, sem pensar. Quantos pais têm falado palavras de maldição sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, por causa da raiva, por causa do ódio, por causa da tristeza ou da dor, ou quem sabe pela escassez. As palavras malditas estão sendo liberadas e Deus está dizendo: cuidado com as palavras, porque há um poder criativo com aquilo que sai da sua boca. Você não pode falar mais qualquer coisa, você não pode mais falar o que pensa. Assim também nós não podemos falar o que estamos vendo com os nossos olhos naturais, porque a gente olha para as circunstâncias da vida e nem sempre as coisas vão bem, nem sempre tudo dá certo como a gente gostaria que desse, nem sempre flui como a gente gostaria que pudesse fluir. E aí o que fazemos? Liberamos palavras malditas. E a Bíblia vai nos mostrar que a palavra tem uma capacidade de criação. Então, se eu estou vivendo um problema e eu declaro que esse problema está destruindo a minha vida, então é assim que vai acontecer mesmo. Um abismo vem puxando outro abismo. Uma dificuldade vem trazendo novas dificuldades. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Precisamos tomar cuidado com as palavras que a gente tem liberado. Não podemos mais falar qualquer coisa. Não podemos mais falar o que pensamos. Não podemos mais falar o que os nossos olhos naturais estão vendo. Pastor, eu queria viver, sabe, uma vida abençoada, ter uma família abençoada, ter um casamento saudável, ter filhos maravilhosos, mas na verdade a minha casa é um caos, o meu casamento é uma tribulação, os meus filhos estão perdidos e eu tenho, declarado palavras de maldição com eles. Irmão, muda isso, porque às vezes o seu cônjuge não tem sido como você gostaria que fosse. Só que muitas das vezes o motivo dele ser desse jeito sou eu, porque eu estou falando seu isso, seu aquilo, eu estou xingando, e a palavra está gerando morte na vida do meu cônjuge, a palavra está gerando morte no meu relacionamento, a palavra está gerando tribulação dentro da minha casa. Os nossos filhos fazem uma prova e às vezes eles não tiram a nota que a gente gostaria que eles tirassem. Às vezes os nossos filhos não vão bem na escola e as palavras que a gente libera sobre a vida deles vão mostrar os próximos resultados, não é o resultado atual. Então você está dizendo: burro, você não sabe de nada, toda hora você está fazendo coisa errada, seu tanso. E essas palavras estão produzindo morte dentro da sua casa. Então você não pode mais falar o que quer, não pode mais falar o que pensa, não pode mais falar o que está vendo. Você não pode mais falar o que todo mundo fala. Mas pastor, todo mundo fala isso, mas você não é todo mundo, meu lindo.
Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te levantou para você ser diferente. Ah, mas pastor, lá no meu trabalho todo mundo fala isso, mas você não é todo mundo, seja luz naquele lugar. Mas pastor, dentro da minha família todo mundo fala isso. Ei, Deus te levantou para ser uma luz naquele lugar. Mas pastor, na igreja está todo mundo falando isso. Ei, Deus te levantou para ser uma luz nessa geração. Você foi chamado, você foi escolhido. Deus te levantou para você ser uma voz profética nesses dias. Está todo mundo falando, pastor, mas você não é todo mundo. Pastor, as notícias estão mostrando, mas nós não andamos por aquilo que o mundo está revelando. Pastor, mas a internet está mostrando aquilo. Ei, nós não seguimos a internet. O que nós seguimos, pastor? A palavra. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Diga bem forte: eu não posso falar o que eu penso, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso falar o que os meus olhos naturais estão vendo, eu não posso falar o que todo mundo fala. Irmão, você não pode falar o que é mal. Você não pode falar o que é mal. Nós temos que cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Sabe o que eu tenho aprendido? Que palavras são sementes que vão germinar. Existem muitos tipos de sementes. Existem sementes que a gente lança e essas sementes não germinam, porque depende do solo. A Bíblia vai contar que o semeador saiu a semear e lançou sementes numa terra que havia pedra. Até germinou, mas por ser um terreno rochoso, não tinha profundidade na raiz. Veio o sol, queimou e a plantação morreu. A Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear e semeou num terreno onde tinha espinhos. Até germinou, mas os espinhos sufocaram, então a planta morreu. Só que a Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear numa terra boa. Diga bem forte: terra boa. Numa terra boa. E essas sementes, elas germinaram, elas cresceram e deram frutos. Então, há muitos tipos de sementes e prosperará aquela que a gente lança em terra boa. Amém? Só que as palavras são diferentes disso. As palavras são sementes que germinam e não importa a terra. Porque você pode liberar uma palavra de maldição no coração de alguém que é como de pedra. Essa palavra maldita vai gerar ódio, dor e lágrimas. Por mais duro que seja o solo rochoso do coração daquela pessoa. Amargo. E essa palavra, ela vai germinar lá dentro. Independente se a pessoa é amarga ou não, vai germinar. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque palavras são sementes que vão germinar em todos os solos. Não é sobre a terra boa simplesmente, mas todo tipo de solo, a palavra tem poder para germinar. As palavras de amor, elas vão gerar paz e bênção. As palavras de ofensas, elas vão gerar dor e ódio. Agora, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: quais são as suas palavras?
ou o que as tuas palavras têm gerado na vida das outras pessoas nesses dias? Dentro de você tem falado, por onde você anda, será que há uma palavra do céu sendo compartilhada, liberada e pregada? Ou será que tem sido uma palavra do inferno, que tem roubado a fé de muitos, destruído a paz e a alegria de tantos? O que você deixa sair da sua boca? Porque há poder na palavra. Provérbios capítulo de número 18, verso 21, a Bíblia vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmão? Que nós determinamos o sabor do alimento que nós vamos consumir. Somos nós quem determinamos. Muitas das vezes a gente tem falado: a vida tem me dado coisas amargas, as pessoas têm me dado coisas amargas, mas a verdade é que nós estamos recebendo aquilo que nós declaramos no passado. Porque a morte e a vida, elas estão no poder da sua língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Somos nós que determinamos o alimento que nós vamos consumir. Eu sei que é forte, eu sei que é duro, mas é uma realidade. Todos nós teremos que engolir os resultados das nossas palavras. Nós vamos ter que mastigar e engolir os resultados daquilo que estamos falando. As palavras malditas têm gosto amargo. As palavras de dor, que geram dor, elas têm gosto amargo, irmão. Não queira comer desse fruto. Não queira comer desse fruto, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque uma das suas mãos no seu coração agora, feche os seus olhos, e eu vou dar 1 minuto para você se arrepender e pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao Espírito Santo, por todas as palavras malditas, por tudo aquilo que você falou e não deveria ter falado, pelas palavras que você falou ao seu cônjuge, à sua família, aos seus filhos, por todas as palavras malditas que você lançou sobre seus amigos, sobre seu parente, por todas as palavras de maldição que você liberou sobre a vida de alguém, até mesmo sobre a sua própria vida. Cancele agora, pelo poder do nome de Jesus, cada uma dessas palavras. Senhor, eu oro para que haja um cancelamento hoje de todas as palavras malditas, palavras que saíram da nossa boca, palavras que geram tristeza, dor e morte. Que todas essas palavras sejam anuladas agora no mundo espiritual, em nome de Jesus. Que todas as palavras que levam à dor e à tristeza, que
que todas as palavras que não vêm da tua vontade, que não vêm do seu coração, Senhor, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Palavras que liberamos, mas também palavras que recebemos, palavras que outras pessoas liberaram sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós rejeitamos agora toda palavra de morte, toda palavra de maldição. Nós cancelamos agora toda palavra maligna em o nome de Jesus. E nós declaramos pelo poder do teu nome um novo tempo, uma nova história, um tempo de graça, de favor, de alegria, onde as palavras de vida, as palavras do céu vão ser liberadas pela nossa vida para tocar em outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, usa a boca de cada um dos teus servos, usa a boca da sua igreja para profetizar, para declarar, para pregar o evangelho em nome de Jesus. E quem crê diz amém e aplaude bem forte o Senhor. Deus tem pra mim. Cante isso, diga. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Mais uma vez, uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia. Irmãos, esse assunto é muito sério. A gente não tem noção, a gente não imagina o poder que tem a palavra. Como é algo natural, que flui. A gente desde pequenininho aprende a falar e muitos de nós não percebemos. Mas há muito poder na palavra. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que liberamos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a vida do próximo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos ter o resultado de todas essas palavras. Nós vamos viver o resultado de cada uma dessas palavras. Então nós temos que tomar cuidado com tudo que sai da nossa boca. Eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus, que a partir dessa noite, da sua boca vai sair palavras de vida. Da sua boca vai sair palavras de paz. Da sua boca vão fluir palavras que vão levantar quem está caído. Da sua boca vai sair palavra que vai dar destino àqueles que estão perdidos. Da sua boca vai sair palavras que vai trazer vida no lugar de morte. Tem alguém que acredita no que eu estou dizendo aí? A sua casa não vai ser mais a mesma. O teu casamento não será mais o mesmo. Mas pastor, eu estou vivendo dias difíceis. Sim, hoje você está colhendo o que foi falado lá atrás. Mas a partir de hoje você vai falar algo diferente. E amanhã você vai viver o extraordinário. Você, a sua família, a sua casa vão viver um novo tempo. Nós precisamos crer nessa verdade. Deus tem uma obra extraordinária para fazer na sua vida. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para algo sobrenatural. E tudo começa na palavra, no poder da palavra. Eu sei que talvez você olha para as suas circunstâncias atuais e diz: não tem como, não tem jeito, não tem solução, não tem saída para mim. E Deus está dizendo: começa a profetizar, começa a declarar, porque eu quero ver você vivendo o sobrenatural. Mas antes de você viver o sobrenatural vai ter que passar pela sua boca. Ah, mas pastor, é tão difícil. Quem disse que é fácil, irmão?
Deus não chama porque é fácil. Deus chama porque é possível. É possível. É possível. Vou repetir, é possível. É possível. É possível. Tem resposta de Deus para o seu casamento, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios. Tem resposta de Deus para o seu ministério. Tem resposta de Deus para todas as coisas. É possível. Você só precisa começar. E como eu começo, pastor? Com a palavra. Com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra. Você vai viver o sobrenatural declarando a palavra em nome de Jesus. Irmão, nós precisamos compreender e entender, diante do poder da palavra, que há um peso nela, que há um peso na palavra que sai da nossa boca. Como eu disse, não podemos falar qualquer coisa, porque existe um peso espiritual, existe uma carga espiritual, existe algo sobrenatural por trás de uma palavra. Se a gente soubesse o peso das palavras, nós daríamos mais valor ao silêncio. Sabia disso? Se a gente soubesse o peso de uma palavra, tem horas que a gente ia ficar, dentro de casa, aquela contenda desgramada, aquela briga, aquela situação é um de lá, um de cá, um de lá, um de cá. Quem pode mais ferir o outro com as palavras? Se a gente soubesse o peso, a gente dava mais valor ao silêncio. Diga bem forte: eu preciso valorizar o silêncio. Se soubéssemos o peso das palavras, a gente dava mais valor ao silêncio. Irmão, as palavras têm a leveza de uma brisa, mas a força de uma tempestade. Entenda isso. Tem horas que a palavra flui leve, suave, e isso traz paz, traz alegria, contentamento para o nosso coração. Quantos casais estão agora dizendo: meu amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. E essas palavras estão trazendo paz, estão trazendo alegria para o coração de tanta gente. Se eu fosse você, e se eu tivesse do ladinho, cadê? Não estou vendo. Bateu asas. Se eu tivesse do ladinho do meu cônjuge agora, eu falava: meu amor, eu te amo. Porque essas palavras são como uma brisa suave, irmão. E a gente precisa liberar palavras que fazem e trazem alegria para nossa casa e para nossa família. Então, se você está perto de alguém que você ama, ou do seu cônjuge, diga assim: meu amor, eu te amo. Me perdoe se eu errei com você em algum momento. Diga assim: hoje eu vou te fazer um pix. Acabam com a alegria, roubam a nossa paz. E a grande questão é: na sua casa tem brisa ou tempestade? Por onde você passa, tem o fluir da brisa ou tem o peso da tempestade? Porque a gente é que escolhe, irmão. A gente é que decide. As palavras, elas saem da nossa boca. E nós precisamos entender que toda palavra tem um peso. Que a sua palavra seja leve como uma brisa suave. Em nome de Jesus, que a palavra que sai da sua boca seja como uma
brisa leve e suave aos ouvidos de quem ouve, aos ouvidos de quem escuta. Que a sua palavra seja como uma brisa leve e suave. Pois o teu fardo Aleluia. Aleluia. Teu jugo Sim. é suave e o teu fardo é leve. Aleluia. Diga: eu preciso compreender que há peso nas palavras. Agora nós precisamos aprender a pensar antes de falar. Eu sei que aqui não tem ninguém, mas acredite, tem famílias que falam de tudo, não importa a hora e nem o lugar. Na frente das crianças, na frente dos amigos, o couro come. Uma vez eu fui convidado a participar de uma reunião tão maravilhosa. Um casal que estava em crise, pastora e eu estivemos lá. E aí a gente conversando com esse casal, não sei porquê, mas só a mulher falava. O homem estava quietinho na dele. Chegou num momento que o homem quis falar, irmão. Não devia ter falado nada. Quando ele abriu a boca, a mulher chegou e pá! Eu, Jesus, o que eu faço? Vai matar ela agora, certeza. Saio daqui para não fazer parte do crime. Seguro ele. Mas se ele querer me matar também, o que eu faço, Jesus? As pessoas agem sem pensar, falam sem pensar. Irmão, a gente tem matado com palavras as pessoas que a gente disse que daria a vida por elas. A gente tem matado com palavras pessoas que a gente falou: se preciso for, eu arranco o meu coração e eu te dou. Falamos que amamos os nossos filhos, mas nós declaramos sobre a vida deles maldição e morte. Falamos que amamos o nosso cônjuge, mas sobre a vida deles, na hora da raiva, nós declaramos maldição e morte. Precisamos compreender nesses dias que é necessário pensar antes de falar. Porque palavra é como uma pedra lançada, ela não volta. Uma vez que eu lanço uma pedra, eu não consigo mais trazê-la de volta. Ela foi lançada e ela vai ter um resultado. A gente se desespera, a gente fica angustiado, perde noite pelos resultados das pedras que a gente tem lançado. Quantas mulheres poderiam estar bem com seu cônjuge, mas por causa das pedras lançadas hoje estão chorando sozinhas? Quantos homens podiam estar bem com a sua família, com a sua esposa, mas estão angustiados, sofrendo pelas pedras que lançaram sem pensar? Esses são dias de analisarmos quem somos. Esses são dias de olharmos para dentro de nós e pensarmos que viemos para a terra para cumprir um propósito do céu neste lugar. Que a família que temos foi Deus quem deu, que o trabalho que temos foi Deus que permitiu, que a igreja que estamos plantados foi Deus que nos plantou nesse lugar. Ao invés de lançar maldição, dor e morte, vamos profetizar vida sobre todas as áreas. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para a sua família, minha irmã. Você só precisa aprender a pensar antes de falar. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Às vezes a gente reclama que o outro é grosso, mas e nós? O que estamos falando, o que estamos fazendo? Será que estamos pensando antes de agir? Quem fala o que quer vai certamente ouvir o que não gostaria. Então tome muito cuidado
porque é necessário pensar antes de falar. Entenda que as palavras, elas sempre ficam, e os resultados delas também. A palavra lançada, ela permanece, o resultado, o efeito dela também. Às vezes nós lançamos uma palavra maldita e queremos colher uma palavra de bênção, mas os resultados de uma palavra maldita são maldição, dor e tristeza e morte. Então nós precisamos compreender que essas palavras, elas permanecem, elas ficam, e os resultados dela também, irmão. As palavras, elas podem construir ou destruir. Por isso, pense antes de falar. Diga bem forte: uma palavra tem poder de edificação ou de destruição. Por isso, eu preciso analisar antes de falar. Se você crê nisso, aplaude bem forte o Senhor. Sabe o que precisamos nesses dias? Deixar Deus usar a nossa boca. No começo eu disse: deixa Deus usar a sua boca, empresta a sua boca para Deus aí. Seja uma voz profética, porque é a vontade de Deus para nós, irmãos. Deus quer usar a nossa boca nesse tempo. As nossas palavras, elas precisam gerar vida. A nossa palavra precisa gerar favor e frutos de misericórdia na vida das outras pessoas. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te escolheu para usar a sua boca como um canal de bênção nessa geração. Ei, não é só o pastor chamado para pregar a palavra. Não é só o pastor chamado para aconselhar famílias. Não é só o pastor chamado para ajudar os casais. Não é só o pastor chamado para dar uma direção profética. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua palavra. Deus quer que você seja um canal de vida nesse lugar, que as suas palavras venham edificar, produzir graça, favor, que as tuas palavras venham gerar frutos de misericórdia nesse tempo. Agora, muitas das vezes nós estamos com os olhos na terra, e a terra é dente por dente, olho por olho. Bateu, levou. Só que com Deus é diferente. Deus não nos chamou para apontar os dedos. Deus nos chama para estender as mãos nesse tempo. Se me feriu, eu tenho que perdoar. Por quê? Porque Jesus me perdoou primeiro. Se me machucou, eu tenho que liberar perdão, uma palavra. Pastor, mas é complicado. Eu sei, é difícil. Todos nós temos que passar por isso um dia. Já passei algumas vezes, é complicado demais. Mas se somos seguidores de Cristo, nós não só somos seguidores de declarando uma palavra de sim, mas com a ação que gera vida na vida de outras pessoas. Há um poder na palavra. E se essa palavra tem poder, o meu sim para Jesus tem que ser completo. Não é só quando me convém. Não é só quando o perdão é para mim. Não é só quando a vitória é para minha casa. Não é só quando a cura é quando eu preciso. Não. Se a palavra tem poder, e se eu disse sim, a palavra tem que ter poder para transformar completamente a minha história. Deus quer usar você. E acredite, Deus vai te usar em lugares improváveis. Deus vai usar você em lugares que talvez você não gostaria de estar. Sim, Deus vai te usar para falar com aquela pessoa que falou mal de você. Deus vai te usar para orar por ela, pela família dela. E sabe o que vai acontecer? Essa palavra que você vai liberar vai gerar transformação. Aquela pessoa que não tinha jeito, aquela pessoa que não tinha condição, ela vai receber pela palavra, ela vai receber pelo Espírito Santo
ela vai receber de Deus algo do céu. Deus usando a sua boca para tocar o coração dela em nome de Jesus. Você não está entendendo. Eu estou declarando que Deus vai usar você para falar com aquela pessoa que te feriu. Deus vai usar você para liberar perdão para aquela pessoa que te machucou. Deus vai usar você para tocar o coração da sua sogra. Aleluia. Daquele cunhado. Oh glória. Aleluia. Deus vai usar você para falar com aquela pessoa que você não pode nem ver. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não morreu só por você, Jesus morreu por todos. Jesus não morreu só por mim. Seria muito egoísta da minha parte, muito egoísmo meu, achar que Jesus morreu só por mim, pela minha família. Não, não, não. Jesus morreu por todos. E pelo poder da palavra eu quero declarar que todos vão receber a ação do céu na sua vida e vão se converter ao Evangelho. E Deus vai usar você para isso. Todos que estão à sua volta, aqueles que você ama, aqueles que você gosta, mas aqueles que você não quer ter perto, Deus vai usar você na vida de todos. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a sua boca. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: Deus quer usar você como uma voz nesses dias. Chacoalha o ombro de alguém, diga: Deus quer usar você como uma voz profética nessa geração, em nome de Jesus. Deixa Deus usar você, meu lindo. Deixa Deus usar você, deixa Deus usar a sua família, deixa Deus usar você por onde você estiver, em nome de Jesus. As nossas palavras, elas têm que gerar vida. As nossas palavras têm que gerar favor e fruto de misericórdia. Deus não nos chamou para amaldiçoar. Já pensou, Deus, vou levantar esse servo aqui para quê? Para levar maldição e morte. Não faz sentido, irmão. Não tem a ver com as coisas de Deus. O que Deus faz? Levantar improváveis. Gente que não tinha condição. Gente que não sabia pregar. Gente que não tem, sabe, aos olhos humanos, jeito. Sabe? Aí Deus vai lá, pega e levanta como uma voz profética. Vai ser ministro da palavra, vai ser pregador do evangelho, vai declarar as boas novas, vai levar luz, vai levar paz, vai levar alegria, vai levar bênção, vai levar milagre. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Sabe, irmãos, eu acho interessante porque lá em Ezequiel, no capítulo de número 37, a partir do verso de número 1, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele vê o profeta, Ele leva, aliás, o profeta num vale de ossos secos. Havia morte e dor naquele lugar. Os ossos estavam sequíssimos. Aí Ele leva o profeta naquele vale, onde havia um exército de ossos secos, gente morta, literalmente. E aí ele olha para o profeta, ele fala ao profeta, aliás, e ele diz: você crê que esses ossos podem tornar a viver? E aí o profeta responde a ele dizendo: Senhor, tu sabes. E aí Deus diz assim para o profeta: então profetiza. Então profetiza. Então profetiza. Em outras palavras, Deus está dizendo: Ezequiel, há poder na palavra. O milagre, antes de acontecer, tem que passar pela sua boca. Então declare: ossos secos, assim te diz o Senhor, levanta-te. Ressuscita. Sim. Levante sua mão, levante. Isso. Essa é a palavra. Ó vale. Ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Vamos. Volte a respirar. Fica de pé aí, fica de pé. Vamos, vamos, vamos.
Ressuscita, 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 ó terra que estava morta, o que estava morto na sua vida, o que estava morto na sua casa, os sonhos que estavam mortos, assim te diz o Senhor, volte a respirar, sim, eu posso ouvir, e posso ouvir o som do avivamento, ó morte tornando vida, oh, ressuscitar. Estende a mão para receber, estende a mão para receber em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero que você agora comece a lembrar dos sonhos, dos projetos. Eu quero que você comece a lembrar das pessoas que talvez morreram. Sim, pessoas que não morreram uma morte física, mas estão mortas espiritualmente. Morreram dentro de casa. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez os teus sonhos morreram, os projetos que Deus colocou no seu coração morreu. Você está cansado, abatido. Eu quero no nome de Jesus que você receba no poder da palavra. No poder da palavra eu declaro: a tua casa é uma casa abençoada. Não, você não está entendendo. Eu vou declarar outra vez: a tua casa é uma casa de paz, de alegria. A tua casa é uma casa de bênção. Ah, meu Deus do céu, o teu casamento é abençoado. Os teus filhos são cheios da graça de Deus. Você nasceu para o cumprimento de um propósito na terra. Deus te chamou para algo sobrenatural. Eu declaro que não haverá vergonha, ninguém da sua casa vai se perder, em nome de Jesus. Os recursos vão chegar. Ah, meu Deus do céu, eu vejo recursos chegando para todas as tuas necessidades. Não vai faltar nada, não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar recurso financeiro, não vai faltar nada. Deus está provendo todas as coisas, Ele vai suprir todas as necessidades, em nome de Jesus. Eu declaro: a tua unção vai crescer. Ah, meu Deus do céu, recebe essa palavra aí. A unção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida hoje. Vai crescer na unção. A presença de Deus vai aumentar dentro da sua casa, em o nome de Jesus. Se prepare, porque haverá sinais. Haverá sinais do favor do céu na sua vida. Haverá marcas do agir de Deus dentro do seu lar, tocando a sua família, em o nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor. Comece a liberar palavras. Comece a poder na palavra. Então libera. Solta tudo que está dentro de você nessa noite. Solta a poder na palavra. Libera em nome de Jesus. Vamos. Volte a respirar. Eu posso ouvir. Vamos, mergulha. O som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Enquanto você adora, o céu está aberto sobre a sua casa, sobre a sua família.
As respostas estão chegando. Há anjos subindo e descendo. A glória de Deus está aqui. Se prepare. Deus te chama, Deus te convida. Sim, libere palavras. Palavras, palavras, palavras. Tudo começou na palavra. Que haja luz, disse o Senhor. Então houve luz pelo poder da palavra. Sabe o que eu aprendo com isso? Que aquilo que não tem vai passar a ter quando você profetizar e declarar. Deus disse: haja luz. Por quê? Porque a terra estava em trevas, havia escuridão. Aí Deus declarou uma palavra: haja luz, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Eu aprendo que aquilo que eu não tenho hoje, aquilo que eu não tenho agora, aquilo que ainda não está nas minhas mãos, vai passar a chegar nas minhas mãos. Eu vou passar a ter quando eu começar a liberar a palavra, como eu começar a declarar a palavra. Pastor, o que isso significa? Que o teu casamento vai começar a mudar quando você começar a liberar a palavra. Libere a palavra sobre o seu casamento, sobre a sua família. As coisas vão começar a romper quando você não andar pelas circunstâncias, quando você não se mover por necessidade, mas quando você começar a declarar a palavra. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas vai dar certo em nome de Jesus. As circunstâncias dizem não, as condições são adversas, mas eu creio, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. Quem acredita nisso, aplaude bem forte o Senhor. Uou! Deus está ressuscitando a fé de muitos hoje. Deus está ressuscitando a alegria de muitos hoje. Deus está ressuscitando o vigor de muita gente hoje. Será que tem alguém que acredita nisso? E posso ouvir, e posso ouvir o som do avivamento. A morte tornando vida, ressuscita.